Meu nome é Marluce Xavier, sou aluna mestranda do programa de pós-graduação em Produção e Gestão Agroindustrial. Eu, em conjunto com os meus colegas, vamos apresentar aqui um resumo expandido sobre o relacionamento entre os processos de inovações incrementais e radicais e o desempenho empresarial das pequenas empresas rurais de Mato Grosso do Sul, sob a orientação do professor Dr. José Francisco Reis Neto. As fazendas hoje em Mato Grosso do Sul, as de pequenas escalas, elas representam 68% da quantidade de imóveis rurais e elas ocupam 7% da área rural na produção agrícola e pecuária. Elas constituem mecanismos chaves em termos de segurança, oferta, acesso e estabilidade de alimentos. Elas representam um fator de viabilidade econômica, coesão e social e redução da pobreza. E elas ainda oferecem um grau de resiliência de seus agroecossistemas e são um modelo predominante nos estados brasileiros, segundo a FAO. Nosso objetivo é examinar esses relacionamentos, entre os processos de inovação e a viabilidade da fazenda, considerando aí os fatores produtivos, econômicos e sociais. A pesquisa ela foi realizada por uma abordagem quantitativa de natureza básica, com objetivos exploratórios e com procedimentos de levantamento de dados e informações primárias da população-alvo. As entrevistas elas foram realizadas face a face e asseguramos a confidencialidade das informações prestadas, não identificando o entrevistador. E os dados eles foram analisados, tratados com o emprego do software SFAM. Usamos um questionário estruturado para que o entrevistado avaliasse as suas percepções em relação ao processo de inovação radical, inovação incremental e o desempenho financeiro. Além disso, as informações sociodemográficas, e a estrutura da empresa rural. Para o grau de importância dos tipos de inovações nas fazendas e o desempenho financeiro, nós usamos a escala de Likert de importância de 7 pontos. Em relação aos itens de inovação radical e inovação incremental, propostos no trabalho do Jansen e de desempenho financeiro, propostos no autor Michel Zigoud. As empresas rurais, elas apresentaram uma área de 46 hectares em média, com até 4 empregados e 2 pessoas da família na administração direta delas. As características predominantes foram 89% são homens, 34% na faixa etária de 45 a 54 anos, 40% com nível de escolaridade médio e 71% declararam não ter feito nenhum curso específico para administrar a empresa rural. Nós empregamos o teste T para verificação de independência entre as amostras e elas relataram que existem diferenças significativas para áreas da fazenda, sendo que as fazendas com administração profissional são maiores que com a administração familiar. Quanto à quantidade de familiares atuando na pequena fazenda, não existe uma diferença significativa entre as de administração familiar ou profissional. E para avaliar se existiam diferenças significativas entre as variáveis latentes do desempenho financeiro, inovação radical e inovação incremental, em relação à forma da administração da pequena fazenda, os resultados eles indicam que a percepção do desempenho financeiro é significativamente diferente e maior para as empresas com administração familiar, em relação à administração profissional. No entanto, essa relação entre os processos de inovações, a inovação radical não tem diferença entre as duas formas de administrar. Já a inovação incremental, ela tem percepções diferentes e a empresa com administração profissional, ela relata aproveitar mais das melhorias e adaptações produtivas e de gestão, em analogia às empresas de administração familiar. Então, pode-se inferir que as empresas mais familiares, elas têm percepções mais sentimentais com o negócio. Elas utilizam-se de tecnologia e têm gestão mais tradicionais. Conclui-se, então, que as pequenas fazendas com maiores áreas de produção agrícola e maior número de pessoas ocupadas, elas procuram adotar uma gestão mais profissional, com a contratação de especialistas e utilizam-se mais de processos de inovações. Eu agradeço, muito obrigada a todos e espero aí ter contribuído.